Oi gente, eu sou o Leonardo. Eu sou o Luiz. E hoje a gente tá aqui pra falar sobre um filme que a gente perdeu um pouquinho o timing, talvez. Mas a gente vai falar sobre o filme Host, do Terror na Chamada, ou também conhecido aqui no Brasil, infelizmente, como Cuidado com Quem Chama. Pior é que a tradução não é ruim. Por que não deixar Host? E caso você queira deixar suas recomendações de alguns filmes bons como Host, manda aqui nos comentários ou nossa direct lá no nosso Instagram. Lembrando que a gente já gravou um podcast falando sobre esse filme aqui, então caso você queira ouvir, tá passando aqui no meio. E também segue a gente lá no Instagram, que a gente vai postar mais sobre esses podcasts que a gente grava. Então, sem mais enrolação, vamos falar sobre esse filme, que é talvez considerado um dos mais assustadores do ano. Ou não, né? Não é? Então, simbora. De cara a gente já tem que comentar que esse filme aqui, ele é um Screen Life, então pra quem conhece, a gente acompanha, já sabe que esse filme já tá lá em cima, porque a gente ama Screen Life. E não bastando isso, ele é um Screen Life que se passa na pandemia, bem no comecinho, ou seja, a gente tava precisando de conteúdo assim, porque ninguém mais aguentava ficar em casa. E ele é um filme de apenas 60 minutos, ou seja, qualquer dia, qualquer hora, literalmente, você pode ir lá e falar, vou ver esse filme e lançar a braba, porque vale a pena. Esse filme, ele encapsula o que deviam fazer, tipo, Screen Life, por exemplo. Passou de 1h20 e já não dá mais. E além dele ser um filme muito bom, que a gente considera ele um filme espetacular, ele ainda consegue cumprir as coisas que tá acontecendo na pandemia, cara. É algo sensacional, porque diferentemente daquele filme que eu tinha comentado aqui no canal, Dashcam, que é de uma mulher que ela não respeita a pandemia, nesse caso aqui ele respeita, ele consegue ambientar muito bem a lore do filme, o que tá acontecendo, que a gente tava vivendo naquele ano. E é uma coisa que talvez pro futuro as pessoas que assistam não entendam, talvez não. Mas quando a gente assiste naquele ambiente, toda aquela tensão e sabendo que aquilo pode acontecer com qualquer um, a gente fica em choque. E é legal também porque o filme ele nasceu de uma brincadeira que aconteceu com o roteirista e diretor do filme e as meninas que estavam participando do filme. O filme é literalmente um bando de amigos. É tipo, é nosso canal, entendeu? Eu e o Léo, se a gente decidisse fazer um Screen Life agora, ia ser a gente gravando, a gente trocando ideia. E aí elas foram lá, é muito legal porque você vê elas colocando a própria maquiagem das mortes e tipo, elas improvisando. Então, mano, é muito legal porque eles conseguiram levar a energia de cinema de amigo que acontece em muitos filmes pra dentro da pandemia. E pra quem não tá situado no que se trata um filme Screen Life, é simplesmente quando o filme ele acompanha a tela do computador de alguma pessoa. Então, da mesma coisa que acontece lá no Amizade Desfeita que a gente trouxe aqui pro canal, a gente vai lá, a gente vê a nossa protagonista ligando o computador e iniciando a chamada do Zoom e criando e chamando todo mundo, todas as amigas dela pra participar daquela chamada. E a partir desse momento também a gente vê uma cena muito legal que mostra a nossa protagonista, ela encontrando a amiga dela lá do lado de fora da casa dela, dando um tchauzinho por chamada de Zoom, e aí já mostrando que tem essa parte do distanciamento, a menina tá respeitando lá, usando máscara na rua, e a amiga dela vai lá, chega na casa dela, entra na chamada e as duas já começam a conversar como um papo de amiga, realmente. As coisas que estão ali, elas não são levadas pro resto do filme, então já deixa mais claro ainda que elas são amigas de verdade, cara. É um dos filmes mais realistas, impressionante, eu não acredito nisso. É praticamente o que acontece no Bastidão da Noite, que tem aquele papo lá entre os dois conversando no meio da rua e não leva a lugar nenhum, e é exatamente isso, cara, é papo furado. Que é o que tava acontecendo muito naquela época, a gente entrava no Zoom, entrava no Discord, no Skype, no WhatsApp Web, pra ficar conversando com o pessoal, porque a gente tava vivendo um período difícil onde a gente não tinha aquele contato assim. Então a gente tinha que ter o contato, por exemplo, uma das coisas que eu e o Léo mais fizemos durante a pandemia foi jogar videogame. A gente zerou muitos jogos co-op, passava nossos dias conversando. O filme vai acompanhar 6 jovens que eles vão fazer uma ligação no Zoom, que é uma plataforma que a gente já odeia de natureza. Então quando a gente tá assistindo o filme e já entra nessa plataforma maldita, a gente já vê os pontos negativos dela e a gente passa raiva, porque logo no começo ele já fala, você tem 40 minutos de chamada. E eles simplesmente vão lá, juntos 6 jovens, chamam a Sayla, que é uma médium que foi contratada pela Hayley, que é a nossa protagonista, e ela vai lá e começa a fazer uma sessão espírita, se a gente pode dizer assim, pra conversar com os espíritos. Algo totalmente saudável que qualquer um faria. Se eu falar que eu nunca quis, vou mentir. Mas se eu falar que eu faria no Zoom, não faria. E é muito legal também porque nessa chamada a gente vai conhecendo um pouquinho os nossos protagonistas, que obviamente tem a Hayley e a Gemma, que já estavam conversando desde o início do filme, e elas vão lá e chamam a Caroline, que ela tá fazendo a única coisa que presta no Zoom, que é, ela fez um fundo dela tomando café, então é muito legal porque ela tá lá com ela mesma, é literalmente o que a gente fez na pandemia, é maravilhoso. Tem também a Emma, que fica brincando com os filtros do Zoom, a Radina, que infelizmente é a única que tá vivendo com um namorado, porque eles tinham acabado de namorar quando a pandemia começou, e eles decidiram se juntar, coisas que não foi uma ideia muito boa, já que ela fica o filme inteiro reclamando do namorado. E o Ted, que aparece e desaparece do filme porque ele tá na casa da esposa dele, e é insuportável. E também tem uma cena muito engraçada, porque antes dele entrar na chamada, elas estão falando mal dele e da namorada dele. E aí quando ele entra, elas ficam tipo, ai, Ted, olha que bonito que você tá, casa bonita. Maravilhoso, cara. Eu gosto que a falsidade, ela reina. E aí, simplesmente, quando começa a parte do ritual da conversa com os espíritos, simplesmente aparece a namorada do Ted e fala assim, ai, amor, você não vai não. Aí vai lá e desliga a chamada e foda-se. Vagabunda, velho.
Wow. E o cara vai lá, sai da chamada e só sobra as meninas lá. E aí depois da Salem apresentar, falar sobre as coisas, a Gemma, ela vai lá e começa a sentir uma sensação estranha e falar que ela tá vendo e conversando com um menino da escola que ele tinha acabado de tirar a própria vida e ela tava conversando com ele. E aí do nada cai a ligação da Salem, ela não consegue voltar pra chamada e ela só consegue conversar ali com a Hayley, com algumas mensagens, alguns áudios que ela manda ali e simplesmente ficam todas amigas ali falando e começa a acontecer várias coisas estranhas nesse momento. É muito legal essa parte porque a gente já vê que obviamente seria algum problema que a Gemma teria causado ou até que como a Salem tava lá fazendo a sessão, já tinha aberto o portal para os espíritos entrarem e ela caiu da chamada, elas não conseguiriam fechar. Então quando começa algumas meninas escutarem barulho, na Hayley a cadeira que tá atrás dela começa a ir de um lado pro outro na mesa, é muito legal porque elas começam a mostrar e aí elas ficam, não, para de zoar, porque não sei o que, porque né, elas estão tipo, não é verdade, a gente tava aqui brincando, eles até fazem um drinking game que é muito desrespeitoso, a Hayley fica putaça, né? Os outros ficam bebendo toda vez que ela fala alguma coisa de espírito lá. E é legal porque você vê que essa é uma relação que acontecia, cara. Literalmente, se eu tivesse numa chamada com o Léo e o Léo falasse que tava um espírito na casa dele, eu ia reagir igual as meninas, entendeu? Contando que eu não tivesse invocado um espírito igual elas fazem. E aí a Caroline, ela vai, começa a ouvir uns barulhos no sótão dela, ela fala assim, vou dar uma observada. E leva o celular pra todo mundo e vê, né, porque tá todo mundo na piada ali, todas essas brincadeiras. E aí simplesmente quando ela sobe, começa a mover com o celular assim de um lado pro outro, ela vai lá e encontra um pé flutuante de alguém que teria tirado a própria vida com uma corda. E aí todo mundo fica em choque falando, não, volta com a câmera. E quando ela volta não tem mais nada. E aí já deixando a Caroline paranoica na cabeça, e aí pra aliviar toda essa situação, a Gemma vai lá e fala assim, gente, era só uma prank, eu tava brincando, era uma trollagem, velho. Vou trollar de Timo, quero nem saber. Capitão Brosóide no comando. E ela vai lá e revela que ela nunca teve contato com esse espírito aí, e ela só tava inventando ali pra fazer um roleplay, né, pra brincar ali com o pessoal, só que aí é demonstrado que a Salem tinha dito que ela não poderia brincar com aquilo, porque ela abriria passagem pra outros espíritos chegarem lá. E simplesmente a menina com essa brincadeira idiota foi lá e botou a vida de todo mundo em risco. E vou resumir com 2 palavras. Parabéns! Essa história que ela criou acabou atraindo um espírito que fez essa história virar verdadeira. Então o espírito que teria tirado a própria vida com uma corda começa a caçar nossos protagonistas. E é muito legal porque o filme ele vai usando tudo que ele já tinha apresentado com a gente. Porque, por exemplo, desde o começo a Gemma já tá lá, ela é mais descolada que a Hayley, não sei o que. E aí quando a Salem vai aparecer, ela já começa a zoar, faz o drinking game lá. E tipo, é muito legal porque vai mostrando que a personalidade dos personagens, eles vão fazer coisa no filme. A Gemma sendo uma cuzona que mentiu, a Caroline sendo uma cagona que tá querendo fugir e não pode fugir porque elas estão no ciclo e elas têm que fechar, só que como a Serena tá disponível, nenhuma delas tem experiência e elas vão lá e tentam. Então depois que ela vai lá e conta e elas veem lá o pé flutuando, a Hayley vai lá e decide fechar o ciclo que elas tinham feito mediático lá, mas obviamente não dá certo porque logo em sequência começa a voar coisa na casa dela de novo. E aí o filme já começa a fazer suas primeiras vítimas e é muito rápido isso é muito legal no filme, porque além dele ter apenas 1 hora de duração, as coisas acontecem muito rápido, é muito intenso. Então, cara, quando você vai assistir o filme, além dele começar muito cedo a acontecer as coisas, ele não para de nenhum momento, praticamente. Então, a primeira vítima desse filme aqui foi a Radina, que ela percebeu que o namorado dela tinha sumido dentro da casa sem nenhum sentido, deixando até o celular na mesa, e quando ela tá andando, simplesmente cai um corpo do teto. E aí ela fica em choque e ela começa a ser atacada pelo esse fantasma. Ela tenta fugir de casa, só que ela é arrastada e morta. Então já tem a primeira vítima. E logo em seguida, a Caroline, ela tinha desaparecido. E ela volta, mostrando aquele filtro dela andando pelo quarto. E ela aparece batendo a cabeça no computador e pedindo ajuda pro pessoal. Então mostrando que as duas já tinham sido mortas. E já usando bastante esse artifício aí do zoom. Que é muito legal, cara. Porque você vê ela andando de um lado pro outro. E do nada aparece a cara dela batendo no teclado. E é engraçado que enquanto ela tá morta lá, o filtro continua andando pra lá e pra cá. Então é muito triste porque vai ser a lembrança eterna. Ela fica na chamada, porque é legal também que ninguém desliga. Não é igual a Amizade Desfeita, que toda vez que alguém morre, a chamada é desconectada. Então a gente fica vendo os corpos lá, fica vendo a menina andando pelo quarto, a outra lá com o filtro na cara. Você começa a sentir. E eu acho que a próxima morte também é a mais pesada pra mim, porque depois que tá um caos total, o Ted acaba voltando pra chamada, e aí ele fala, gente, tá acontecendo, e ele acha que elas estão zoando com ele, porque elas estão pedindo ajuda desesperadamente. E aí simplesmente
simplesmente ele vai lá e começa a andar pela casa da esposa dele, mostrando, né, o que tinha na casa. Só que aí do nada ele escuta um outro barulho lá fora e quando ele vai olhar, ele chega na piscina e a sua esposa tá fazendo um grande cosplay de Carrie ou de vários outros personagens do terror. Ela tá flutuando em cima da piscina, o pescoço dela é quebrado, ela cai na água e o Ted tem uma combustão espontânea. O cara pega fogo do nada e começa a correr desesperado pela casa. É tipo o caçador de Marte da Liga da Justiça. Na hora que ele pega fogo, ele não para mais. E nesse ponto do filme, a única pessoa que viu a morte dos dois foi a Emma, porque depois ela ser atacada por esse espírito, depois ela vê um filtro no meio da sala dela, uma máscara de maquiagem, e olhando pra ela atenciosamente, ela vai lá, joga farinha no chão, o bicho começa a andar na direção dela, ela consegue ver as pegadas dele chegando perto. E ela fica desesperada, bota um cobertor na cabeça, e aí também a Hayley começa a ser atacada, a cadeira dela começa a se mover, ela começa a ser puxada para outro quarto, e a nossa querida Gemma, percebendo a merda que tá acontecendo e também que ela mora perto da Hayley, ela vai lá, pega suas coisas, coloca a sua máscara e vai atrás da amiga dela para tentar salvar a pele. E a Emma vai lá, conversa com o Ted e acontece o que aconteceu. E aí depois disso ela começa a ser atacada de novo pela entidade, ela vai lá, joga um cobertor, que nessa uma cena maravilhosa, fica a silhueta do espírito, ela atacada da janela, cai numa mesa e assim ela é dada como morta. Então a gente fica só com a chamada da Gemma e da Hayley, e quando ela consegue entrar lá, elas ainda estão na chamada do Zoom, que eu acho que é muito maravilhoso. E aí ela entra na casa da Hayley e começa a procurar por ela vê a casa toda virada pra lá e pra cá, o computador ligado, ela até aparece para dar um oizinho ali e ver que a Emma sumiu, dada como morta. E aí ela acaba encontrando a Hayley. E aí elas ficam desesperadas, mas elas percebem que não tá acontecendo nada, elas não morreram, então teria dado bom. Só que não, porque como elas estavam juntas, o espírito, ele falou, distanciamento social, vocês não podem estar juntas. E aí ele vai lá e pula em cima delas na câmera, acabando assim o filme e desligando a chamada, que acaba exatamente 60 minutos. E nessa parte é muito foda, porque além dele ter usado todos os artifícios possíveis do Zoom, um plano de fundo do pessoal se movendo, com milhares de filtros que tem na plataforma, ele também finaliza de uma forma espetacular, finalizando exatamente com 60 minutos. E quando o Luigi falou que o demônio ele pula na câmera, ele realmente pula, porque aparece a cara dele, que apareceu acho que 3 vezes no total, porque o Ted ele toma 2 sustos lá com a espírito aparecendo. É um espírito um pouco genérico, talvez sim, mas isso é muito legal porque o filme ele é objetivo, ele tem um objetivo de dar o medo ali naquela 1 hora e fazer algo muito conectado com o aplicativo. Isso eu acho sensacional e foi na época muito marcante. Então, cara, pra mim esse filme aqui, sinceramente, é um 10. Nossa, você é muito feio. O que eu fico mais feliz com esse filme é que ele consegue entregar tudo que ele quer e que ele precisa. Ele não enrola, o filme tem 1 hora, a gente consegue desenvolver os personagens, conhece a personalidade deles dentro daquela 1 hora, até na parte da falsidade, da amizade que as pessoas realmente tinham. E eu acho que a melhor parte é ele ter nascido de uma pegadinha que o diretor fez com as suas amigas. Mano, é um filme assim que é aquele tipo de filme que nasceu pra dar certo. Obviamente, gente, ele é bem genérico, bem clichêzão, não tem muito o que fazer dele se tratando em Screen Life, então tem algumas forçações de base ali, mas eu acho que ele explica bem, cara, que nem esse negócio da Hayley e da Gemma morarem perto, ele é mostrado no começo do filme. Então é interessante, não é uma coisa que simplesmente quando precisa, a gente vai mostrar que elas são vizinhas. Tipo, ah não, agora que tá todo mundo morrendo, elas são magicamente vizinhas. Não, já mostra que elas não estavam se vendo, porque elas estavam respeitando a pandemia, mas elas são vizinhas. E no momento de desespero, ela foi ajudar sua amiga, que é uma coisa que qualquer um faria. Eu acho que se o demônio tá tentando te matar, você vai esquecer do Covid. Moral da história, não façam reunião médium, não zoem espíritos e distanciamento social quando precisar. E esse filme aqui, ele também se tratou de um evento sem memória, aqueles filmes que a gente assiste junto, que a gente organiza à tarde. Tudo bem que nessa época, tanto faz, a gente viu muito filme junto nessa época, mas foi legal também porque quando eu e o Léo, a gente tava num Discord conversando pra ver o filme, eu fiquei muito confuso porque ele falou, vamos ver um filme? Aí eu falei, bora. Transmitiu a tela, começou uma chamada de Zoom. E aí eu falei, Léo, por que você tá fazendo uma chamada de Zoom? E aí do nada o filme começou a aparecer as protagonistas. Então, você vê como um filme é tão imersivo, você tem a impressão de que tá começando uma chamada de Zoom, que você sem querer abriu o Zoom ali. Eu nem tinha o Zoom no celular, gente. O filme é espetacular, então caso você tenha interesse aí, cara, vale muito a pena você pegar seus amigos aí, se reunir online, porque presencialmente não vai ter tanto efeito assim, reúne online e faz isso aí, cara, porque você vai começar a imaginar, mano, imagina se algum espírito entra nessa chamada aqui, ou começa a acontecer alguma coisa de ruim. É sensacional, a mesma coisa que acontece lá na Amizade Desfeita, e esse filme aqui, inclusive, eu pensei que ele não ia ganhar tantos créditos assim, mas ele foi reconhecido pelo aquele prêmio lá de filmes mais assustadores do ano, e ele foi eleito como
como o primeiro na frente de até de entidade no número de batimentos cardíacos por minuto. A gente até criou algumas teorias do porquê ele tá lá, porque sim, ele é assustador, mas não nesse nível absurdo. A gente criou a teoria de que por ele ter uma duração menor e as coisas acontecerem muito rápido, não ter aí todas aquelas pausas, provavelmente ele ganhou por causa disso. Mas ele merece o reconhecimento e muitas pessoas subestimam essa porra. Ele até chegou aí pra Netflix por um tempo, mesmo que a gente já tinha assistido ele, só que agora ele sumiu, então você vai ter que pesquisar na internet. Mas também uma dica, além de você assistir no EAD com a galera aí, liga a câmera também, gente, porque a gente fez isso e fez diferença no filme, a gente vê a reação. Foi muito engraçado, cara. Foi uma experiência que parecia que a gente tava dentro do filme. A gente, inclusive, tava rindo e fazendo piada com os protagonistas do filme. Que a gente não consegue ver filme sem falar, né? Eu e o Léo, a gente vai no cinema, eu tenho que me morder, porque o Léo não gosta de barulho do cinema. Eu já converso mesmo, tô nem aí. Mas em casa o Léo faz piada. Não atrapalha ninguém. Exatamente. Tá? Se bem que a gente assiste o filme num horário tão nada a ver que geralmente tá só a gente no cinema. Mas então é isso, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e também seu comentário, se você já assistiu esse filme ou não. Lembrando também de se você mandar uma recomendação aqui pra gente fazer um vídeo ou um podcast, talvez. E lembrando também de você se inscrever no canal, que a gente tá postando vídeo toda quarta-feira e um vídeo extra na segunda ou na sexta. Ativa o sininho pra ficar a par dessas notificações. E também tem o Instagram do canal, que é @SemMemoriaPodcast. Lá a gente vai lançar atualizações sobre o podcast, tá saindo quinzenalmente. E também algumas notas e notícias sobre o mundo do terror. E aproveita que você tá lá, segue a gente no Instagram, no Twitter e no Letterboxd, nossa rede social de críticas, onde host, ou cuidado com quem chama, já está lá. Muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo aqui do canal Sem Memória e até o próximo. Beijão. Essa foi uma das piores traduções de nome que eu já vi, mano. Não foi. Não, é que estressa, porque, tipo, o título é host, e aí o cara faz uma oração inteira, é um parágrafo o título do filme, velho. E o pôster fica assim, né? O título, a cara da pessoa.